Agora, o que não é dúbio, eu quero trazer também, já que a gente está falando do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, eu quero trazer então o que fez a defesa de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários do período em que ele foi presidente. Essa decisão vem uma semana depois da quebra do sigilo bancário dele e da ex-primeira-dama ser autorizada pela corte no inquérito das joias. Quero entender de vocês se isso pode auxiliar nas investigações. O que diz a defesa de Jair Bolsonaro? Que ele já está apresentando exatamente para que não haja necessidade de exploração dos dados, ou seja, se coloca à disposição da justiça como quem quer dizer, eu não tenho nada a temer nem a esconder. Mas a gente tem várias críticas à forma como Jair Bolsonaro e sua família conduziram suas questões financeiras ao longo dos anos, inclusive enquanto eles estiveram e estão no poder, que é o fato deles pagarem tudo em dinheiro vivo, que é muito mais difícil de você monitorar e entender de que forma é usado. Apresentar um extrato bancário, neste caso, de uma família que usa como recurso principal o pagamento em dinheiro vivo, inclusive de imóveis, vai ajudar em alguma coisa, Gustavo Segré? Eu lembro uma das declarações que foi publicada, inclusive, abertamente, uma informação pública da ex-presidente na época, Dilma Rousseff. Ela afirmou ter R$200 mil em dinheiro vivo na casa dela. Eu não conheço muita gente que tenha R$200 mil, bom, fora alguns que são pegos aí com malas e tudo, ou que foram pegos com malas. Mas e aonde você quer chegar com isso? Quero chegar que, se não é delito ter R$200 mil, que claramente em dinheiro vivo é muito difícil ter, e certamente para gastar em dinheiro vivo, qual seria o problema de que o presidente, na época Bolsonaro, gastasse em dinheiro vivo? Ou seja, se é uma coisa ruim, estranha, claro, é muito estranho, ninguém anda hoje com dinheiro. Para você retirar mais de R$10 mil no banco, tem que avisar para o banco ter esse dinheiro. Então, é estranho? Sim, é estranho. É delito? Não. Se fosse delito, teria que ser delito também para Dilma Rousseff ter R$200 mil em dinheiro vivo na época. Mas o curioso é que essa questão do extrato bancário e foi entregue com um pedido. Senhores, por favor, mantenham o sigilo do que o presidente na época Bolsonaro pagava com a sua conta corrente. Não seja que alguém consegue ter essa informação e divulga na mídia o que era o segredo, no caso bancário do presidente. Então, está a direito. O presidente Bolsonaro está a direito e ele deve responder às perguntas e quando solicitado, e ele se apresenta em todas as questões. Então, não vejo problema. O que traz a Polícia Federal? Os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Por isso que apresentar um extrato bancário, segundo a Polícia Federal, não seria um item que ajudasse ou ajudaria muito nas investigações, Fábio Piperno. Veja, eu acho que é uma outra providência que é tomada no sentido de jogar para a torcida. Primeiro, antes de fazer isso, quem teve essa brilhante ideia deveria ter lido lá o livro da Juliana Dalpiva, os negócios do Jair, os muitos imóveis que foram, enfim, negociados em dinheiro vivo. É óbvio que ele, sabendo que é sempre um político-alvo, não ia cometer nenhum deslize nessas transações e deixar rastro na conta dele. Mesmo que ele tivesse, veja, não estou dizendo que ele tenha feito algo ilícito, estou dizendo que se tivesse feito, experiente como ele, não teria deixado rastro. Agora, é o feitiço virando contra o feiticeiro. Essa providência, essa má iniciativa, ela vai dar argumento para o Bolsonaro e falar, tá vendo, só não tem nada. Muito mais importante do que isso foram os rastros encontrados nas comunicações e contas dos outros envolvidos. Por exemplo, o sujeito que fala que, o pai, vai lá entregar um dinheiro para ele. Isso é mais grave do que, evidentemente, algo que vai ser encontrado, porque eu duvido que eles possam achar algo que seja comprometedor. O sujeito que você está mencionando é o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que fala para o seu pai, o general Mauro Lourena Cid, para que entregue o dinheiro vivo para Jair Bolsonaro. Agora eu quero entender de você, Alan Gani, se de fato essa prestação de contas de Jair Bolsonaro pode arrefecer um pouco o cerco ao redor dele. Não arrefece porque há claramente uma perseguição contra o presidente e todo o entorno do Jair Bolsonaro. Supondo que seja verdade que ele recebeu um presente, vendeu, recebeu em dinheiro vivo, etc. É imoral? É imoral. Ele deveria ter devolvido o Rolex,
às joias, o que quer que seja, ao patrimônio público? Deveria. É crime? Não é crime. Por quê? Porque não tem uma legislação para isso, existe uma orientação do TCU. Não é que ele foi lá e pegou a obra do Aleijadinho, que já estava lá desde o, sei lá de que governo Temer, e levou. Não, não é isso que ocorreu. Não é que ele pegou algo que já pertencia ao patrimônio público e levou. Não, ele recebeu, nem incorporou ao patrimônio público e vendeu. É imoral? É imoral. Eu teria devolvido. Mas isso não é crime. Tem uma orientação TCU, mas não há uma lei clara sobre isso. Agora, Gani, eu queria tirar uma dúvida com todos vocês e começo contigo. Se não houvesse nenhum problema, por que a gente vê Jair Bolsonaro e todos ao seu entorno mudando tantas vezes as versões em relação a essas joias? Primeiro, eu nem sabia das joias. Segundo, eu sabia das joias, mas quem resolveu não fui eu, foi tal pessoa. Depois, não, eu pedi realmente para essa pessoa resolver, mas o que ela fez era problema dela. Aí o determinado assessor fala, não, eu não comprei a joia. Depois, não, sim, eu comprei a joia, mas eu queria ajudar o Brasil. Porque nem sempre vale aquilo que está escrito nas leis, na Constituição. Vivemos aí em épocas de inovações jurídicas e aí o Bolsonaro quer ter um mínimo de problema com a justiça. É por isso que ele muda tanto. E você, Segré, por que acha que ele muda tanto? Eu não sei, não é legal que mude. Porque quando você muda a versão, perde a credibilidade nessa versão. Ele e as pessoas que estão... Pelo que eu vi, não sei, e faço por puro desconhecimento. A versão do Bolsonaro não me parece que tenha mudado. Ele manteve... Eu não sei disso, não participei disso. Sim das outras pessoas que estavam aí participando. Mas isso tira a credibilidade de quem está sendo investigado quando um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa, salvo os que já estão nos acostumando com que ou foi uma pílula de ansiedade ou foi uma bebida que fez eles perderem a noção do que falavam. Agora, às 5h23 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês que nos ouvem no carro, no trabalho, no transporte público, enfim, até já. Fala, Piperno. Eu acho que o Bolsonaro, o Coronel Cid, o Vacef e outros, o Marcos Duval, eles poderiam formar um grupo musical chamado Os Volúveis, né? Talvez eles tivessem mais sucesso, né? Porque, afinal de contas... eles não são pessoas assim de firmezas nas suas afirmações, né? Eu queria saber se nesse grupo musical, por exemplo, ia estar lá o Rolex, né? Os pagodeiros, eles iam estar com o Rolex do Lula, porque isso daí ele recebeu também e não tá, né? Ninguém fala nada. 2005, é a mesma lei. Não, mas então, não é a lei de 2016? Não tem nem lei. É a orientação do TCU. Não, tá vendo o duplo padrão da coisa? Não tem mas duplo padrão. Aí engata o que você fala. Uma questão é a lei, outra coisa é a moral. Valores, exatamente. Moral, ética. Piperno, eu acho que todos os casos deveriam ser devolvidos. Deixar bem claro aqui a minha posição. Eu acho imoral, mas não estou falando que é crime. Em 2005, o presidente Lula recebeu um relógio do Jacques Chirac. E ele usa esse relógio e mostra. Em 2019, por exemplo, o príncipe da Arábia Saudita mandou milhões em joias aí para o governo do Brasil. Tá lá em Guarulhos, eles fizeram tudo que estava ao alcance para tentar colocar as mãos naqueles estouros. E aquelas joias que eles conseguiram obter, pôr as mãos, parte delas, inclusive, foi parar no sítio do Nelson Piquet. Eu vou concordar com você em um ponto. Que houve uma tentativa do tal do descaminho, isso houve, de não declarar para a Receita Federal, essas joias não foram trazidas para o Brasil numa mala consular, não foi adequado. Então, se teve algum crime que a gente possa discutir, é o crime de descaminho. Agora, não é claro. Se você ficou com o objeto e fez o que fez, isso não é claro. Tem uma orientação do TCU. O TCU... Mas não é uma lei, como diz o Segré. Ou seja, eles desobedeceram a regra estabelecida pelo TCU. Uma recomendação. Uma recomendação. Uma recomendação do TCU que valeu para todo mundo até hoje, menos para ele.